Olá, 6 de dezembro de 2024, Lers Comar voltando ao nosso resumo descomplicado que foi notícia, passaram-se 15 dias. Parece que não, né? Em 15 dias nós tivemos Black Friday importante para o mercado e tivemos também uma bagunça toda por conta de plano do governo a respeito do dólar. Sim, isso afeta bastante. Já tem algumas mudanças aí na previsão do que nós vamos ter para o primeiro trimestre, inclusive em cima das reuniões que nós fizemos nos polos. E já começo por ali, agradecendo a Bento Gonçalves e Lagoa Vermelha. Vocês foram ótimos, muito obrigado pela presença e continuamos na estrada. Bom, a Black passou, o dólar surtou e tudo mudou. E agora? Vamos por parte? Começando pela venda. O que que a gente pode falar da venda agora? A Black Friday de 2024 superou o nível de pré-pandemia, comércio físico, tá. Mas vamos olhando isso em partes. Tem algumas informações aqui que eu acho que vale a pena a gente avaliar um pouquinho melhor. Primeiro, as notícias todas que saíram sobre a Black fala sobre a Black da sexta, a sexta-feira comparativo com a sexta-feira da Black do ano passado. Essa é uma informação que eu não gosto dela. Por quê? Não vende só na sexta, vende a semana, vende o mês. Então nós vamos ter que esperar os dados de Cielo, de Visa, operadoras de cartões de forma geral, para a gente poder medir realmente como foi novembro para novembro. Essa é uma comparativa melhor. A princípio, sim, houve boa venda, até a própria venda do grupo baixou a carteira de pedido em aberto, como era esperado para o mês de novembro, mas entrou, e entrou bastante pedido no mês também. Ou seja, o mercado de imóveis ali foi bom, não foi ruim como alguns esperavam, o desastre todo. Ah, mas aqui não vendeu nada. Você vai ver que tem lugares que venderam muito, e aí uma diferença não dá para você rotular o mercado como um todo, tá? Vamos lá. Comparando o sexta para sexta, que é o que saiu até agora, o varejo teve crescimento de 16,1%, comparando um ano com o outro, considerando 29 de novembro desse ano com 24 de novembro do ano passado. E eu até ouvi alguns comentários de, puxa, caiu no dia do 13º. Gente, o brasileiro todo usa cartão de crédito, então o dia do 13º, não sei até onde isso pesou muito mais não, tá? O que chama bastante atenção nesse crescimento de 16% de sexta para sexta, de um ano para o outro, foi comércio físico aumentou 17,1, e-commerce subiu 8,9. Grave esse número. O comércio físico aumentando o dobro do que cresceu o e-commerce, como ele ainda é muito maior do que o e-commerce, ele acabou pesando bastante aqui na questão do varejo, e estamos falando de um crescimento de 16%. Ou seja, já tivemos outras notícias dando conta disso, o varejo físico continua vivo. O que a gente não pode misturar é a venda pelo digital e a propaganda digital. Se você tem loja, mas você utiliza mídias sociais, isso funciona da mesma forma, dá para rodar. Não é só porque é site que a coisa não vai funcionar. E você acredita que só o brasileiro comprou um monte na Black, foi atrás da Black, comprou tudo pela metade do preço do dobro? Não, não, isso é mundial. Como é que foi isso na Europa? Para falar um pouco mais em Portugal, dados fornecidos aqui indicam que o valor gasto de compra na Black Friday de Portugal, sim, é o mundo inteiro que inventou de parar na Black Friday. Lá aumentou 27% com relação ao ano passado. Estamos falando aqui em 17 no Brasil, tá? Só que, olha que interessante isso. Você viu que no Brasil aumentou muito mais a loja física do que o e-commerce. Em Portugal, o valor gasto em compras online aumentou 67%. Nas compras físicas, gastaram 17 a mais do que no ano anterior. Interessante essa mudança. Aí você tem sim ligações de cultura, assim como no Brasil, você vai pegar uma São Paulo com e-commerce muito mais forte do que no interior do Nordeste. Existem culturas diferentes. E lá nos States, lá nos Estados Unidos, o pai e a mãe do bendita da Black. Bom, aqui não falando de Black lá, mas falando sobre a Amazon, e eu circulei a matéria inteira porque é bem interessante essa leitura, tá? Nos Estados Unidos você tem um mercado muito grande, muito ativo. É como quando a gente vai comparar aqui no Brasil. A gente sempre procura comparar São Paulo. Por quê? São Paulo você tem uma miscigenação de culturas, de povos, de pessoas, de todas as formas. E isso ajuda muito na hora de você avaliar
se o mercado cresceu como um todo ou não. Ela dilui. Os Estados Unidos acontece a mesma coisa. Existe uma economia muito forte e uma, de certa forma, uma miscigenação mundial já afetando lá. Vamos lá na matéria então. A Amazon, todo mundo conhece a Amazon, gigante do varejo, anunciou hoje que seu evento de venda Black Friday Week, então a Black Friday Week já virou de sexta, que é a Friday, virou Week, que é a semana, e a Cyber Monday. Então eles juntaram as duas coisas, que ocorreu de 21 de novembro a 2 de dezembro. Ah lá, ó, é isso que eu falo. Ah, vamos pegar um dia, né? Um dia, só a sexta não é legal. Marcou o período de compra natalina mais bem sucedido até o momento. Isso lá, o Amazon nos Estados Unidos, comparado com os mesmos 12 dias do ano anterior. O evento não só registrou maior venda, mas também maior volume de item. Então não foi questão só inflacionária, que nos Estados Unidos também tem inflação. Estamos falando aqui uma receita de 12% a mais. Lembra? Lá em dólar, 12% a mais. O evento de venda provou ser especialmente significativo para vendedores independentes na plataforma da Amazon, a maioria do qual pequena e média empresa. Eles experimentaram suas maiores vendas de todos os tempos durante esse período, com mais de 60% do total de vendas da loja da Amazon, vindo desses vendedores independentes. Veja, ó, itens populares de pequena empresa, eletrônico, brinquedo, produto de beleza, estavam entre os mais vendidos. Aqui em cima se falou da Amazon, gigante do varejo. Mas aqui embaixo, 60% do que se é vendido com a Amazon não é a Amazon potência de compra, é a Amazon Marketplace. E isso acontece em todos os lugares, assim como aqui no Brasil também temos os nossos 5, 6 grandes marketplaces, a Amazon no meio, que integra. Então, esse volume de venda não foi a Amazon que cresceu, foram os pequenos vendendo através da Amazon. Então, não é uma grande rede mordendo sozinho, não. E a última frase aqui que me preocupa muito, nunca fui a favor disso, mas, gente, pesa quando você fala, principalmente em venda por e-commerce. Um estudo independente da empresa de análise de e-commerce constatou que os preços da Amazon eram, em média, 14% mais baixos do que outros grandes varejistas dos Estados Unidos, no início da temporada de festas, essa temporada dos 12 dias, marcando o oitavo ano consecutivo em que a Amazon lidera em competitividade de preço. Então, perceba, estamos falando em Estados Unidos, estamos falando em 60% da venda diluída num monte de pequenas lojas vendendo itens normais do dia a dia, mas com preço mais barato do que os outros. Isso vai formando. Ah, mas vendeu mais, vendeu por causa do preço. Eu não gosto de comparativo preço, porque isso leva a empresas a resultados ruins, mas, gente, não dá para a gente deixar de considerar. Toda vez que você fala em venda em período de festa, já falamos nos vídeos anteriores sobre isso, é uma venda de oportunidade. As pessoas procuram literalmente preço. E aí acontece esse tipo de coisa. E para a gente poder olhar o novembro aqui no Brasil inteiro, tem um indicador aqui, em outro ramo, que dá para a gente começar a tentar olhar como pode ter sido. Venda de veículo teve o melhor novembro em 10 anos, segundo a Fenabrave. Venda de veículo novo no Brasil tiveram no mês passado, de novembro, um crescimento de 19% comparativo de novembro do ano passado. Venda de carro de passeio, utilitário, caminhões. E o desempenho mostra que o setor está voltando aos níveis de venda de antes da pandemia. Sim, você está reclamando de imóveis? O imóvel está muito maior do que a pandemia, faltando até matérias-primas por conta disso. E automóveis estão tentando chegar no que se vendia em 2019. E olha que de 19 para cá, quanto de concorrência aumentou. O crescimento na venda de veículo zero acumulado este ano está em 15,4%. De imóveis, o grupo em si está em 25, 26% acumulado esse ano, e nós sabemos que os números oficiais também devem dar conta ali de uns 10, 15. Ou seja, móveis sim, vem num ritmo muito melhor do que outros setores, inclusive de veículos, que vinha muito ruim. O avanço é reflexo da expansão do crédito, do mercado de trabalho aquecido, aumento da renda. Aí aqui no final, o crédito tem um papel importante nesses números. Peraí. Ele fala que o que se vendeu muito veículo está acreditando ali ao aumento do emprego, então muita gente trabalhando e muita gente recebendo. É o que eu tenho passado nas nossas reuniões, inclusive presenciais, e é o que eu tenho passado no vídeo. É isso que fez a renda. O brasileiro não está mais endividado. Isso aí é uma mentira. Então, essa renda toda faz com que o brasileiro consiga gastar mais, comprar mais. Vocês lembram quanto a mídia bateu na tecla da taxa de juro, como ela é proibitiva?
Veículo, nós sabemos que a grande maioria, mas muito mais da metade dos veículos novos, são vendidos financiados, sim, de 3 a 5 anos. Essa é a grande realidade. Como que a taxa de juro não afetou? Pois é, isso é balela. Essa taxa de juro que se fala tanto, para esse tipo de coisa, não afeta em nada. Afeta empresas endividadas, afeta governo endividado. Mas a compra, o brasileiro em si, as empresas, se você precisa, olha para a tua empresa, principalmente você que tem uma indústria de móveis ou até uma loja, até uma representação comercial ou fornecedor. Se vendeu mais, as taxas estão mais altas e nunca se vendeu tantas máquinas para móveis, tantos equipamentos novos. Ah, mas está custando mais caro. Mas você tem demanda, você paga por isso. Essa é a diferença. Só não pode falhar essa demanda, que senão a gente está perdido daqui a pouco, né? Mas vamos lá. Outra coisa, o dólar. Então falamos aqui da Black, venda teve, mais o dólar. Bom, nós estamos num mundo globalizado, absolutamente globalizado. O que que é isso? Eu vou usar o exemplo, o melhor exemplo que a gente pode ter no dia a dia, que é o do pão francês. Como assim? Pãozinho francês não tem nada a ver com o resto do mundo. O preço do trigo, Chicago, 552 dólares. Eu peguei aqui em 5 anos, tá? Subiu durante a pandemia, tivemos problemas mundiais, agora ele voltou. Ou seja, em 5 anos ele está 0,89%, 1% mais caro o trigo do que estava há 5 anos. Pô, Lércio, legal, então o preço do pãozinho não vai subir. Não, no mundo inteiro, o preço do trigo faz com que o preço do pãozinho não suba. A única diferença é aquele preço ali da tonelada, nem sei qual é a unidade de medida, ele é em dólar. Então, se o dólar sobe aqui dentro do Brasil, em qualquer um dos países, vai ficar mais caro para a população. E é aí que pega o problema nosso aqui. O que nós podemos esperar para o começo do ano que vem? Sabemos, eu tenho conversado sobre isso também nas reuniões, janeiro, fevereiro, sazonalidade, se vende menos móveis, todo ano se vendeu, diminui a renda do brasileiro, diminui o consumo de móveis, ele gasta com outras coisas, normal. Em março ele volta ativa. Teoricamente, ele está com o emprego garantido, com a renda garantida, então teríamos um 2025 próspero, da mesma forma. O problema é que essa inflação come poder aquisitivo dele. E nós tivemos nos últimos dias ou semanas aí uma mudança muito pesada. Vamos voltar aqui à questão do dólar. Há 15 dias, no último vídeo que foi gravado, falávamos dessa inflação real, que é a inflação em dólar, tá? Aquela inflação que sai do governo, nossa, é 4,5 a meta e vai estourar para 4,7. Balela. O que que você conhece que em um ano subiu 4,5%? Isso não tem, não é por aí. A gente sabe que não funciona. Por quê? Porque o pão francês vai subir pela cotação do trigo lá fora. Ponto. Aliás, se você acredita que não é tudo isso, a tua geladeira nova vai subir pelo preço do aço lá fora, do mesmo jeito. Não tem essa diferença. A roupa que você compra pelo preço do algodão. Gente, é globalizado. A matéria-prima principal subiu lá fora ou subiu o dólar, caiu, também funciona dos dois jeitos. Você viu ali que o trigo subiu, depois caiu? Então, vai ter esse tipo de oscilação no mercado. O problema é o dólar, que ele subiu aqui e não baixou mais. Então, falávamos há 15 dias dessa inflação em dólar, e falávamos aqui, repetindo da semana passada, a pesquisa nacional da cesta básica, dizendo que de outubro do ano passado para outubro desse ano, a cesta básica já tinha subido 9%. Ou seja, esquece a balela dos 4,5%. Lércio, de outubro para outubro, subiu 9%. Coincidência ou não, 4 de outubro do ano passado para 4 de outubro desse ano, o dólar havia subido 6%. Ou seja, reflete. O preço da matéria-prima dos móveis também estamos olhando lá para outubro, tá, gente? Porque se nós formos para novembro, 3 de novembro do ano passado para 4 desse ano, são 18% de aumento no dólar. E se for olhar para 4 de dezembro do ano passado para cá, 23% de aumento com o dólar. Então, esse aumento todo do dólar nós ainda não sentimos nos insumos. O preço da madeira, o preço do aço, o preço do trigo, o preço do algodão, ele ainda não está refletido na gôndola. Ele ainda não chegou a esse preço para o consumidor. Por enquanto subiu lá fora, depende da cotação mundial. Aqui a gente está vendendo ainda os produtos que foram produzidos há 60, 90 dias atrás, ou seja, ainda com o dólar subindo 6% e não subindo 23%. Veja que aqui eu estou usando a cotação de 4 de dezembro a 6,05. Se colocar o 6,20,
aí a coisa fica complicada. Daí nós temos duas consequências para o primeiro trimestre. Janeiro e fevereiro já é mais fraco, mas vamos colocar começo de 2025. Primeiro, preços subindo, óbvio. Então aqueles aumentos previstos não vão ocorrer, eles vão ocorrer muito maior. Ah, chapa? Não, tudo. A tendência é que se permanecer o dólar nesse tamanho, ele vai subir, a 6 ele vai subir. A minha opinião, tá? Vamos gravar ela aqui, estamos no dia 6 de dezembro. A minha opinião, esse dólar a 6,10, 6,12, 6,20, igual ele ameaçou ali, ele tá um pouco exagerado. Mas o governo já está fazendo esse gasto fora de controle, descontrolado, faz muito tempo. Então não é agora, porque ele falou que não vai reduzir da forma que tinha, nós já sabíamos que isso ia ser uma coisa meio desastrosa. Então também não precisava para tanto. Mas mesmo que o dólar não fique a 6,20, que ele fique a 6, já é danoso. Se ele ficar a 5,80, já é danoso. 5,80 diríamos que talvez fosse aceitável. Agora, a 6 não. Então eu acredito que não vai passar disso. Vai ficar agora no mês de dezembro girando nesse 6. Eu, Laércio, acredito no mês de janeiro a um pouco menos de 6. Acho que o mercado vai dar uma acomodada até lá, festa de final de ano, tudo passa, esse nervosismo no mercado passa, mas não vai baixar dos 5,80 a 5,90. Entre 5,80 e 5,90 nós já vamos ter os aumentos de preço, porque deu mais de 18% de inflação em tudo, e nós vamos ter o segundo, que é o poder de compra. Se aumenta demais os preços das coisas, mesmo ele vai cair o poder de compra, mesmo com o aumento do salário mínimo que vem no começo do ano. Quer ver como funciona? De forma bem simples, tá? Em janeiro desse ano, nós tivemos um salário mínimo de 1.421, com um dólar de 5, eram 284 dólares. Esse é o poder de compra do brasileiro. O preço das coisas é mundializado, tá? Globalizado. Para janeiro de 25, vai aumentar, de 1.421 deve ir para próximo a 1.509 salário mínimo. Mas se o dólar ficar no 6, cai de 284 dólares para 251 o poder de compra real. Estamos falando em 12% real. Isso. Caindo 12% o poder de compra, é claro que a tendência para começo de ano, para trimestre, é começar devagar e ele não reaquecer igual ele vinha. Ah, vamos estar numa crise? Não, porque esse poder de compra ainda está sendo compensado com as pessoas, mais gente trabalhando, e está sendo compensado com o aumento da renda, mais gente trabalhando, o salário subindo um pouquinho mais, quem não está vinculado ao salário mínimo. Mas essa gangorra, essa guerra de força entre mais gente trabalhando e tentando ganhar e o preço das coisas subindo cada vez mais, eu não acredito que nós tenhamos um março, um abril, já estou indo até um pouco mais para frente, hiperaquecido como nós vínhamos. Particularmente, não acredito. Ah, vai ter crise. Também não chega tanto, mas já vai dar uma diminuída no consumo. Com isso, os preços caem. Não, a concorrência aumenta pra caramba e pontualmente alguém vai entrar na guerra de preço. Janeiro e fevereiro vocês vão perceber isso. Indústria e loja, quer vender? Ah, quer vender igual outubro? Para vender igual outubro, janeiro e fevereiro, você vai trabalhar no preju. Isso é sabido. Não sou a favor disso. Mas essa guerra maluca de preço, ela leva a isso, infelizmente. Para você, fazendo previsões, corre o risco, vai aqui no YouTube, vai aqui no Instagram e coloca o comentário com o teu nome dizendo: eu acredito, eu concordo ou eu discordo por isso, por aquilo. Não tem dono da verdade, não. Mas eu queria muito saber também a sua opinião, a sua região. Como foi o mês de novembro, não só a sexta-feira, a venda, você lojista principalmente, e o que você está enxergando para janeiro e fevereiro. Muito obrigado, até semana que vem, se Deus quiser.